bem no coração do Brasil, tem um estado que tem uma história que parece uma montanha-russa, sabe? Cheia de transformações. Goiás, que já foi sinônimo de ouro, depois foi meio que esquecido e hoje é uma potência agrícola. Essa é a história de uma terra que, olha, nunca parou de se reinventar. Bora entender como isso tudo aconteceu. Pois é, fica a pergunta, né? Como é que um lugar que nasceu daquela loucura da busca por ouro virou um dos maiores produtores de alimento do país? É justamente essa jornada que a gente vai percorrer agora, descobrindo os marcos, os desafios e, claro, as consequências dessa mudança tão radical. Bom, nossa história começa lá no século XVIII. Tenta imaginar o interior do Brasil naquela época, o chamado sertão. Um território, assim, imenso, cheio de mistério e praticamente intocado. E foi para esse cenário que uns aventureiros, os famosos bandeirantes, saíram de São Paulo em busca de uma coisa: riqueza. Mas, afinal, quem eram esses bandeirantes? Eram exploradores com uma ambição dupla, digamos assim. Eles queriam encontrar metais preciosos, ouro, prata, e ao mesmo tempo capturar indígenas para usar como mão de obra escrava. E foram justamente essas expedições, muitas vezes bem brutais, que acabaram, no fim das contas, desenhando o mapa do Brasil que a gente conhece hoje. E foi um desses bandeirantes, o Bartolomeu Bueno da Silva, que ficou conhecido como Anhanguera, que mudou para sempre o destino da região. Quando ele encontrou ouro ali, nas margens do Rio Vermelho, ele fundou o Arraial de Santana. Era só um povoadinho, sabe? Mas ali estava a sementinha do que viria a ser o estado de Goiás. E a coisa explodiu de um jeito, foi meteórico. Lá por 1720, o ouro parecia não ter fim e isso atraiu uma multidão de gente de todo lugar. Em menos de 30 anos, Goiás ficou tão importante que virou uma capitania, independente de São Paulo. O auge foi em 1750, mas a queda foi tão rápida quanto a subida. A partir de 1770, as minas simplesmente secaram e aquele sonho dourado virou um pesadelo de cidades fantasmas e decadência. Com o fim do ouro, Goiás precisava urgentemente de um novo caminho. E a solução não estava mais debaixo da terra, mas sim na superfície, na imensidão do seu território. Ali começava uma longa e nova era, a da agropecuária. Essa transição, olha, foi bem lenta, bem difícil, a economia se virou para o que dava, criação de gado e uma agricultura mais para sobrevivência mesmo. E sem a grana do ouro para circular, o poder acabou se concentrando na mão de pouquíssimas famílias, donas de terras gigantescas, como os Bulhões, os Fleury e os Caiado. Eles acabaram controlando a política goiana por gerações. E o resultado daquela reinvenção toda? Bom, ele está aqui, escancarado nos dias de hoje. A economia de Goiás é movida pelo campo. Soja, milho, carne, são eles que dominam as exportações. Goiás se consolidou como um verdadeiro gigante do agronegócio brasileiro. E só para a gente ter uma ideia da escala disso, pensa nesse número, quase 19 milhões de cabeças de gado. É o terceiro maior rebanho de todo o Brasil. Aquela pecuária que começou lá atrás, quase que só para subsistência, se transformou numa das maiores forças da economia do estado. Impressionante, né? O século XX chegou e trouxe mais uma virada daquelas para Goiás. Um verdadeiro salto em direção à modernidade. E essa mudança toda foi simbolizada pela história de suas duas capitais. De um lado, a gente tem a cidade de Goiás, a famosa Goiás Velho. A primeira capital, sabe? Com aquelas ruas de pedra, os casarões coloniais, as igrejas barrocas. Ela é a memória viva da Era do Ouro. É um lugar onde parece que o passado ainda ecoa em cada esquina. E aí, do outro lado da moeda, surge Goiânia, uma cidade inteiramente planejada, construída do zero nos anos 30 para ser a nova capital. Goiânia representou uma ruptura mesmo, uma quebra com o passado colonial. Era um sinal claro de um novo futuro, um futuro ligado ao progresso e à força da agricultura. E o século XX foi uma sequência de eventos que transformaram tudo. Primeiro, a construção de Goiânia. Depois, a inauguração de Brasília, ali do lado, em território que era goiano, e que virou um motor de desenvolvimento para toda a região. E por fim, em 88, o próprio estado se dividiu, com a criação do Tocantins. Cada um desses marcos foi redesenhando o mapa e o destino de Goiás. Mas a história de Goiás não é feita só de economia e política, não. O estado é também um dos maiores tesouros naturais do Brasil, um território dominado por um bioma que é único e absurdamente rico. E esse bioma, claro, é o Cerrado. A vegetação dele é muito característica. Árvores com troncos todos retorcidos, cascas bem grossas e raízes que vão fundo buscando água para sobreviver à seca.
Pode até não parecer para quem olha rápido, mas é um ecossistema de uma resiliência e de uma biodiversidade impressionantes. E essa riqueza natural se espalha por todo o estado. Pensa só, na energia meio mística da Chapada dos Veadeiros, nas praias de rio que brotam no meio do Araguaia na época da seca, nas águas quentinhas e relaxantes de Caldas Novas. Goiás é um convite constante à aventura, à contemplação da natureza. E é justamente isso que nos leva ao grande dilema de Goiás hoje em dia. Um dilema que coloca em lados opostos as duas grandes forças do estado: sua potência no agronegócio e sua riqueza natural incomparável. É o que a gente pode chamar de paradoxo goiano. De um lado, Goiás é uma potência, líder na produção de grãos, tomate, girassol, é impressionante. Do outro lado, tem o preço ambiental que se paga por essa expansão, o desmatamento do cerrado para abrir mais e mais espaço para pastos e plantações. Então, o ponto crucial da questão é exatamente este: como é que se concilia a expansão da agroindústria com a preservação do cerrado? Como continuar crescendo economicamente sem destruir um dos biomas mais ricos e importantes do planeta? Esse, com certeza, é o maior desafio de Goiás para o futuro. Goiás já provou mais de uma vez que tem uma capacidade incrível de se reinventar, de trocar o ouro pela terra. A grande pergunta que fica no ar agora é: será que o Estado vai conseguir se reinventar mais uma vez, encontrando um novo caminho de equilíbrio entre a produção e a preservação? Bom, essa é a história que só o futuro de Goiás vai poder contar.